morte? Existe vida nessa terra? Olá, olá! Tudo bom? Bem-vindos! Primeira live do mês de fevereiro e a gente vai falar sobre zumbido e sobre um assunto que é super, acho que perguntado, questionado, que todo mundo tem um pouco de curiosidade a respeito de remédios para zumbido, se a gente tem remédios para zumbido e quais seriam essas medicações. Então, para a gente falar a esse respeito, a gente precisa, acho que, iniciar do começo, que é começar a entender o que é zumbido. Bom, primeiro, zumbido não é uma doença, zumbido é um sintoma. Ele é um sinal de que houve alguma alteração no meu sistema. E o zumbido, ele advém, ele ocorre em função de diversas causas. A gente dificilmente, eu ousaria dizer que praticamente impossível, a gente tem um zumbido de uma causa única. Então assim, meu zumbido é a perda de audição. Ok, mas isso seria, a gente quando diz isso, diria então que todo mundo que tem perda de audição teria zumbido. E na verdade não é assim, né? O meu zumbido é em função da minha alteração aqui na articulação temporomandibular. Bom, por que que outras pessoas que têm distúrbios da articulação temporomandibular não têm zumbido como um sintoma desse distúrbio? Então, normalmente, o zumbido, ele é resultado de uma combinação de causas. A gente tem, em determinado momento da vida, um conjunto de causas que faz com que o zumbido apareça para sinalizar que alguma coisa modificou no corpo. E para, por incrível que pareça, te ajudar, eu sei que parece até uma piada a gente dizer isso, ele só me atrapalha, ele só me irrita, ele só me incomoda, mas não, ele tem uma função na verdade de te alertar de que algo modificou no seu corpo. Ocorre que para muitas pessoas, quando isso acontece, quando o zumbido surge, avisa que algo se modificou, nós vamos lá e vamos tentar descobrir quais são as causas, quais são os fatores que desencadearam esse zumbido. Então, por isso que nós todos recomendamos que a pessoa busque um profissional otorrinolaringologista, de preferência um otoneurologista, que é um especialista nessa área de ouvido, né, para poder fazer uma avaliação e a partir dessa avaliação, então, identificar quais são os possíveis causadores desencadeadores do zumbido. Muitas vezes a gente tratando as causas, o zumbido vai embora. Então a gente tem pacientes que só pelo fato de a gente corrigir a audição, que é um dos fatores do surgimento do zumbido, a gente tem aí uma correção da audição e consequentemente uma melhora ou uma eliminação do meu zumbido só pelo fato de eu estar ouvindo exatamente como eu deveria, né, ter corrigido aquela perda de audição. Isso não acontece com todo mundo, né? Por quê? Porque a gente sabe que em alguns casos, algumas pessoas apresentam uma modificação a nível cortical. Lá no cérebro, neurônios se ligam para transportar informação de todos os tipos, o dia inteiro, o tempo inteiro. Isso não é uma alteração, isso é uma função do cérebro. Então o cérebro vai lá, conecta neurônios e armazena informações, graças a Deus, para que a gente possa ter as nossas funções preservadas. Ocorre que lá na via auditiva de algumas pessoas, alguns neurônios que estão lá ligadinhos, transportando o som do zumbido, eles são ligados de uma maneira muito forte. Então, assim, existe um aumento de sinapse, existe um aumento da função. É como se a gente entrasse em um curto-circuito naquela região. Então, é como se eu tivesse ali um fio desencapado que fica mandando aquele sinal constantemente, frequentemente. Então, para muitas pessoas, não sei se é o caso de algum de vocês aqui, e aí, por favor, sinalizem, contem aí as suas histórias, vamos dividir, né? Vocês foram lá, foram no médico, foram no otorrinolaringologista, muitas vezes em mais de um médico, fizeram uma porção de avaliações, né? Fizeram um monte de exames, identificaram talvez algumas possíveis causas, inclusive trataram algumas possíveis causas, no entanto, o zumbido permaneceu. E aí, nesses casos, é onde eu digo que a gente tem que tratar o zumbido. E para tratar o zumbido, a gente tem que olhar o quê?
via auditiva central. Essa região do cérebro que fez essa ligação entre esses neurônios, que deu esse curto-circuito, que está mandando esse disparo alterado lá para o meu final da minha via, lá para o meu córtex auditivo central, e aí eu passo a perceber esse som constantemente, continuamente. Então eu preciso fazer uma correção dessa hiperativação que acontece nessa área. O que a gente sabe, ó, brincando de casinha, tá aqui, ó, tem esse zumbido já. Provavelmente há mais tempo a gente chamaria isso de um zumbido crônico, né? Então muito provavelmente é isso que você percebe. Já foi lá, foi no otorrino, já fez um monte de exame, já tratou as potenciais causas e permanece com o zumbido, né? E aí a grande curiosidade de todo mundo é, poxa, eu quero um remédio que eu tome e que me livre do zumbido. E isso eu acho que é um desejo de todos nós quando a gente tem alguma dificuldade, alguma dor ou algum problema. A gente gostaria que existisse alguma medicação que a gente tomasse e fizesse aquilo ir embora, né? Eu trabalho com a parte de saúde mental em função da psicologia e a gente observa isso também. Então os pacientes às vezes eles vêm para terapia e eles vêm numa expectativa muitas vezes de que ou estão tomando uma medicação e aquela medicação vai transformá-los em uma pessoa diferente. Então, se eu sou ansioso, essa medicação vai me deixar sem ansiedade. Se eu sou deprimido, ela vai me deixar em um estado não deprimido. Se eu tenho momentos de raiva, a medicação vai cortar as minhas raivas. E, na verdade, não é isso que acontece. Porque a medicação vai me ajudar a ter um pouco mais de tranquilidade, de sossego e equilíbrio para que eu possa modificar aqui dentro, nas minhas sinapses, no meu córtex, a minha maneira de funcionar, de pensar, de sentir, de me comportar. E a partir daí eu ter respostas diferentes, sentimentos diferentes frente ao mundo e frente às coisas. Que relação que isso tem com o zumbido? Da mesma forma, a gente tem uma expectativa de que exista uma medicação que a gente tome e cale o zumbido, que ele seja literalmente anulado. Infelizmente, a gente não tem essa medicação que a gente toma e elimina zumbido. Eu sei que quem vai aí na internet vai colocar lá a medicação para zumbido, vai ter lá o Tinnitus Relief, que tem algumas propagandas de medicação, de gotinhas e tal, que prometem resolver o seu zumbido. Toma cuidado, esse tipo de coisa, essas promessas assim de soluções milagrosas em relação ao zumbido, elas não são realistas, elas não condizem com nada científico e não condizem com uma realidade. Infelizmente, a gente bem que gostaria de poder oferecer alguma coisa em que o paciente tomasse e que aquilo ali se eliminasse, como a gente gostaria no caso de uma depressão, uma ansiedade, que a pessoa tomasse aquilo e ela se modificasse. Mas a gente precisa fazer mudanças, na verdade, no cérebro, nessas sinapses neurais. E para isso não tem nenhum remédio. Eu brinco assim, eu digo que não tem nenhum remédio que liga e desliga neurônio. Então, assim, eu não tenho nenhum remédio que vai lá e diz, vamos aqui na região das emoções e aí eu vou desligar aquela emoção ruim que eu tive, aquele trauma, e eu vou lá e desligar aquele trauma e pronto, eu passo a viver de uma maneira diferente. Ou eu vou lá na minha região do cérebro que tá mandando aquele sinal de dor crônica, eu já resolvi meu joelho, eu já fiz cirurgia, eu já me tratei, a princípio eu não tenho por que tá sentindo dor, porque o local tá tratado, a causa está resolvida, como por exemplo, para algumas pessoas com zumbido, se resolve as partes periféricas, as possíveis causadoras de zumbido, e o zumbido permanece porque o registro está aqui no cérebro. Mas a gente não tem um remédio que vai lá e que faz esse processo de desligar essas sinapses, infelizmente. A gente tem medicações que vão agir no cérebro, eles agem no cérebro como um todo. Então, se eu tomar uma medicação com o intuito de, por exemplo, melhorar a quantidade de dopamina, de serotonina no meu cérebro, ela vai agir em todos os neurônios do meu cérebro, ela não vai ficar exclusiva a uma determinada região. Então, eu também tenho que entender que tem outras áreas do cérebro que são impactadas com cada medicação que eu tomo e que elas devem ser orientadas e direcionadas para cada caso. Voltando, não temos uma medicação que desliga zumbido, não.
O que a gente encontra aí no Google, na internet, que promete que vai cortar o seu zumbido, eliminar o seu zumbido, isso infelizmente não é uma realidade, tá? Isso não existe, a gente não tem nenhuma medicação que consegue fazer isso de desligar o zumbido, a gente precisa tratar a via auditiva, tratar essas sinapses neurais. Normalmente, quando a gente tem um zumbido, que é um zumbido incômodo, que é um zumbido que eu já tratei as causas e ele permanece, a gente tem uma modificação que não acontece só no córtex auditivo, porque o zumbido tá lá na via auditiva, ele é um som, né? Então eu percebo esse som, que pode ser um apito, um chiado, pode parecer com batida de asa de borboleta, panela de pressão. Algumas pessoas percebem ele mais pulsado, outras mais contínuos. Existem zumbidos que são os zumbidos musicais, onde as pessoas percebem músicas o tempo inteiro, constantemente, enfim. Mas isso são alterações que acontecem no córtex e que envolvem não só a via auditiva. A gente sabe, por meio de pesquisas, de que os pacientes que têm zumbido desta forma têm outras áreas do cérebro que também estão hiperativadas. Então a gente tem aí regiões do córtex pré-frontal, que é responsável pela atenção, pela organização, pelo foco, que também estão hiperativadas em pacientes que têm esse zumbido. A gente sabe que o sistema límbico, que é o sistema emocional, também apresenta uma hiperativação. A gente tem hiperativação do córtex parietal, do giro cingulado, que são regiões que não são regiões diretamente auditivas, não é a via auditiva, mas que se comunicam, né, no sentido de ajudar a dar significado para os sons, de ajudar a gente a compreender, a significar os sons que a gente recebe. Vanessa, perdi um pouco da explicação. Gostaria de saber se doce pode causar zumbido. Vanessa, tem alguns casos em que as pessoas têm uma alteração metabólica. Alterações metabólicas para algumas pessoas podem ser sim fatores desencadeantes ou que façam esse zumbido permanecer ou piorar. Então precisa ter uma avaliação que é individual, porque as causas do zumbido elas são únicas. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro para todo mundo. Qual é a nossa grande dificuldade em achar um remédio para zumbido? Que as causas são individuais. A gente não tem pacientes idênticos. Infelizmente, seria muito mais fácil até para a gente direcionar um tratamento. A gente montaria ali um protocolo, todo mundo segue aquele e pronto, a gente tem o mesmo resultado confirmado cientificamente. A gente sabe que os pacientes eles têm causas diferenciadas, funcionamentos diferenciados, eles têm rotinas diferentes. Então, por exemplo, a alteração metabólica pode ser um fator e pode não ser. Como é que a gente vai saber? Vamos lá no médico, vamos fazer o exame de sangue que ele pedir, né? Então, se você perceber que tem alguma alteração relacionada à glicose, realmente se faz uma retirada e uma diminuição, uma retirada, e vai ser, claro, estudado o que é ideal para o seu caso, para ver se isso tem algum impacto na percepção do zumbido, tá, Vanessa? Então, vai lá no médico, dá uma conferida, e se for o caso, se for um possível fator aí do surgimento ou do mantenimento aí do seu zumbido, é algo que precisa ser tratado também. Então, o que eu quero deixar claro para todos vocês, a gente tem causas de zumbido que são diferentes para todo mundo e que para essas causas a gente pode sim ter medicação. Então a gente vai dizer, mas a fulana tomou tal remédio e o zumbido dela sumiu. Ok, este remédio que ela tomou não é um remédio para o zumbido, ele é um remédio para a causa do zumbido. Nós, infelizmente, não temos uma medicação para o zumbido, aquela medicação que desliga o zumbido, que faz com que essas células parem de processar essa informação, ela ainda não existe. A gente tem para as possíveis causas, existem causas que dependem de medicação e existem causas que não dependem de medicação. Então, por exemplo, no caso da Vanessa, se tiver lá uma alteração metabólica, né, se tiver uma alteração da glicose, vai ser estudado se para o caso dela necessita fazer uma dieta,
onde a gente vai cortar o açúcar, diminuir o açúcar, ou vai associar a dieta a uma medicação que possa ajudar a corrigir os níveis de açúcar no sangue e aí possa apoiar ela nesse processo, e aí isso pode impactar o zumbido. Então existem medicações que vão lá e que vão tratar as possíveis causas do zumbido. Não necessariamente seja por via medicamentosa que a gente trata as causas do zumbido. Por exemplo, eu tenho uma perda auditiva. Dependendo da perda auditiva que eu tenho, o tratamento para ela, ele pode se dar por meio de uma cirurgia, ele pode se dar por meio de medicação, ele pode se dar com o uso, uma utilização de um aparelho auditivo. Então eu vou ter aí diversas formas, inclusive para tratar essa causa, né, da perda de audição, que pode ser a causa aí do meu zumbido. Se eu tiver uma alteração da articulação temporomandibular, pode ter diversas indicações, pode ser que em alguns casos seja necessário o uso de uma medicação relaxante muscular, pode ser que em alguns casos a gente vai usar uma placa miofuncional, em alguns casos a gente vai ter que corrigir a mordida, que isso pode estar interferindo na questão articular. A gente pode ter que fazer alguns exercícios, né? A gente tem aí algumas manipulações, alguns exercícios, o uso de alguns equipamentos que a gente precisa muitas vezes usar para corrigir a articulação. Se, por exemplo, uma das causas do zumbido for questões emocionais, isso pode ser causa do zumbido, sim, a gente sabe, né, a longo prazo, e talvez vocês me contem aí se percebem esse impacto do emocional no zumbido, dias em que a gente está um pouco mais irritado, mais cansado, mais nervoso, o zumbido tende a aparecer mais forte, a incomodar mais, a ficar mais aparecido, né? Mais enchendo mais o nosso saco e tal. Então, em alguns casos é recomendado o uso de algumas medicações, por exemplo, para ansiedade, para alguns pacientes, né? Ou medicação para depressão, se o paciente está com quadro depressivo. Muitas vezes é necessário entrar com um tratamento psicoterápico, que é super indicado, né? Então, fazer uma psicoterapia, tratar essas questões emocionais, porque elas têm um impacto extremamente grande aí no zumbido para muitas pessoas. Então, você pode ver, pode ser que necessite medicação, pode ser que não. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente e independente disso, a medicação, ela tem como foco tratar a causa para então impactar a consequência. Então, eu trato a causa do zumbido para que então o meu zumbido possa melhorar, possa aliviar e eu possa ter um benefício do zumbido em função de eu ter tratado uma das possíveis causas, um dos possíveis ali, né, aqueles que tá girando ali o botão do volume do zumbido, tá? Então, a gente precisa ter uma avaliação individual, fiquem atentos a isso, busquem um profissional que seja um profissional especializado. A gente não tem nenhum tratamento milagroso para zumbido, isso que tá aí na internet, posso dizer para vocês, desses que eu vi, que muitos pacientes me mandaram quando surgiu, ano passado teve assim muitas mensagens de pacientes falando dessa medicação que surgiu e tal, e que na verdade é um conjunto de vitaminas. Vitaminas podem ser necessárias para alguns pacientes, sim, então algumas alterações nos níveis de vitaminas, né, B12, ferro, vitaminas D podem alterar o zumbido. Então, para alguns pacientes o uso da vitamina pode ser necessário, a reposição da vitamina pode ser necessário, mas essas medicações que estão sendo vendidas aí como cura do zumbido, elas não têm essa individualidade, essa medida exata da quantidade que você precisa, e elas, na verdade, pelo que a gente andou estudando aí, dessas que a gente viu na internet, elas são vitaminas e que talvez no seu caso elas não tenham impacto nenhum e você acaba gastando, que aí é um gasto, não é um investimento, né? Um dinheiro em uma medicação, colocando toda a sua energia, toda a sua expectativa, a sua esperança em algo que não vai te trazer o resultado que você precisa, tá?
Aqui a Flávia está escrevendo, uma amiga fez 3 sessões de ozonioterapia e foi curada, zumbido pós-Covid. Tem algumas pessoas falando da ozonioterapia para zumbido, então assim, pode ser avaliado também como uma possibilidade terapêutica, tá? Conheço casos em que ficaram bem, conheço casos em que não tiveram resposta positiva com o ozônio. Então pode ser uma opção terapêutica também, tá? Vou deixar a live salva sim, tá? A ideia é, se tudo é certo, que ela fique salva aí, vai ficar no YouTube, que tem a página do Instituto Holderfer de Zumbido no YouTube, vai ficar salva lá também essa live para que vocês possam rever, se precisar mandar para alguém, às vezes é interessante mandar para alguém que tem uma expectativa, ou às vezes familiares que têm dúvidas e que podem então ajudar vocês a pensar e a se organizar internamente com relação às expectativas de vocês quanto ao tratamento do zumbido. O que é importante a gente saber? Tratamento para zumbido, ele demanda uma boa avaliação, um bom diagnóstico, e ele demanda que você, quando vai tratar o zumbido, já fiz o tratamento das causas, eu não tive a resposta que eu esperava, eu vou tratar essa via auditiva central. Nós estamos falando de cérebro. Para cérebro não tem nada que eu ligue e desligue neurônio do dia para a noite, eu não tenho respostas saltitantes no cérebro. Né? Eu costumo até falar para os pacientes, ninguém aprende uma língua do dia para a noite. Né? Por maior habilidade que tenha, tem algumas pessoas que têm maior habilidade, outras menos, mas enfim, a gente precisa aí de uma estimulação contínua, uma estimulação normalmente contínua e repetitiva, né, que é uma estimulação nesse caso individualizada, a gente vai estudar cada caso e vai indicar aí as possíveis linhas de tratamento para essa via individual e que ela leva um tempo, porque eu estou lidando com o cérebro, então infelizmente a gente adoraria ter uma medicação que desligasse zumbido, ou que tivesse um tratamento em que você fizesse algo rápido, simples e que conseguisse resolver, né? A Flávia falou aí desse caso que teve sucesso aí entre sessões de ozônio. Tem pessoas que infelizmente não têm, mesmo fazendo mais sessões, então é algo individualizado. E quando a gente vai tratar cérebro, demanda tempo, sim. Tá? Infelizmente a gente não tem nenhuma resposta mágica, instantânea e imediata. A gente bem que gostaria, mas não tem como oferecer. Então a gente precisa que o paciente realmente se entregue para esse tratamento, que ele desenvolva a disciplina de se manter no tratamento, que vai ter altos e baixos, que ele seja um parceiro do profissional que está tratando, que ele vá às consultas, as consultas de retorno de orientação parecem não ter muita função, mas é o que faz toda a diferença. A literatura mostra que, na verdade, essa é a parte talvez mais importante de todo o tratamento, é a continuidade, são as sessões de orientação, são as sessões de acompanhamento. Então observem aí para se manterem firmes e fortes nos seus tratamentos do início ao fim. Muitas vezes, em função da ansiedade e do desejo de uma resposta rápida, a gente pula de um tratamento para o outro e a gente não dá o prazo que aquele tratamento necessita para te trazer a resposta. E muitas vezes a gente perde de poder ter aí o benefício que podia. Já aconteceu de alguns pacientes virem para mim depois de 1 ano ou 2 e terem que recomeçar tudo, porque não fizeram o tratamento lá atrás, viram que o tratamento, eu sempre falo, isso é uma coisa que eu sempre repito, para não criar expectativa errada, que não é uma coisa que de hoje para a semana que vem você vai chegar aqui sem zumbido, infelizmente isso não, a gente não tem como garantir, não tem como oferecer. Novamente, volto a reforçar cérebro, né? Então a gente não tem nada assim mágico, nem medicamentoso que liga e desliga, então a gente vai precisar de um tempo e muitas vezes nessa ansiedade as pessoas abandonam o tratamento e nesse 1 ano que demorou para voltar, para daí começar tudo de novo, poderia estar super bem, poderia estar numa condição diferenciada. Então insistam nos seus tratamentos, procurem bons profissionais que tenham conhecimento, que tenham experiência para conduzir vocês e deem a oportunidade para o corpo de vocês responderem, dá um prazo necessário, vá a sessões de orientação, de acompanhamento, que vocês vão encontrar um caminho aí para resolver o zumbido, eu prometo, tá bom?
Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui à disposição para responder, senão eu vou encerrar essa live. Quero deixar um beijo gigante para todos vocês. Quero pedir para que vocês, por favor, mandem sugestões de live, né? Eu sei que tem muita gente aí que segue, que tem zumbido e que às vezes tem dúvidas, tem questões. Mandem as sugestões que eu preparo as lives para a gente conversar a respeito. Faço questão de poder ajudar naquilo que me for possível, ou buscar profissionais que possam nos ajudar a responder as questões de vocês e a gente possa então aí buscar um caminho juntos para uma melhora e uma solução aí de tudo que vocês estão sentindo, tá bom? Beijo grande e até a próxima!